se espalharam mensagens em grupos de WhatsApp e entre essas mensagens tinham mensagens de um conselheiro, o conselheiro Alexandre Asfora, que foi entrevistado aqui no TimbuCast, inclusive, mais de uma vez. Uma das vezes eu o entrevistei, a outra vez a gente fez uma sabatina aqui quando ele foi candidato a presidente do Náutico. E Alexandre Asfora, ele se mostrou insatisfeito com o fato de que nossa equipe, absolutamente competente, tinha obtido informações sobre o processo, alguns detalhes, algumas informações sobre toda essa situação. Ele estava incomodado porque estávamos fazendo jornalismo. Esse foi o incômodo de Alexandre Asfora. Porém, esse incômodo dele foi além para uma ilação, porque ele tirou em um certo momento, ele utilizou em um certo momento uma expressão que dizia o seguinte: esses blogueiros comprados pela presidência. Acredito que foi assim o termo, né, Cláudio? Isso, eu não vou colocar na tela aqui, mas eu tenho um print, né? Até porque Temos o print disso. De um grupo, né? De um grupo fechado do WhatsApp. E aí só para completar, que eu estou fazendo toda a contextualização, e esse print, obviamente, ele espalhou, além dele, outras pessoas nesse mesmo grupo disseram que alguém que estava envolvido nessa SAF iria ganhar uma cabecinha nessa situação, e não era ele. Não sei se essa pessoa é um conselheiro do clube ou não. Mas o fato é que esse termo blogueiro, aí alguém pode dizer, a carapuça serviu? Veja, as mídias alternativas do Náutico, elas são muito claras para todo mundo aqui, pelo menos ao meu ver. TimbuCast, Náutico Mil Grau, Voz do Timbu também, tem um tempo menor, mas também já está nessa atividade também. Então, assim, Renato, o foi próprio Asfora uma confirmou, ilação. né? Veja. O próprio Pronto, Asfora olha confirmou aí. Pronto, aqui foi a pergunta. Quais blogs sabem? Seus prints você acusou muita gente, era bom que falasse. Ele fala, Cláudia, o seu tem informação privilegiada e trabalha dentro da sede atualmente. É mentira? Vocês perderam a identidade. Foram acusações graves feitas pelo conselheiro do Náutico, Alexandre Asfora. Por que eu estou utilizando esse termo conselheiro do Náutico? Porque no papel de conselheiro, ele precisa ter absoluta responsabilidade no que ele vai dizer. Até porque ele é uma pessoa que vai ser uma das que vai analisar uma proposta de SAF. E a partir do momento que ele faz um questionamento desse, com uma ilação dessas, ele está atacando pessoas que trabalham de maneira correta. Até porque eu posso dizer com muita tranquilidade que ele não tem como provar absolutamente nada disso de ser comprado. E fora isso, ainda tem um outro termo. Me impressiona muito como as coisas se invertem com um ano. Porque o mesmo conselheiro Alexandre Asfora, quando então candidato a presidente, rasgou elogios a Luiz Felipe Figueiredo, falando que era o homem da SAF, falou a respeito de todo o processo, que era conduzido pela Pluriconsultoria. Um ano depois, essa mesma Pluriconsultoria continua no clube, não houve uma mudança em relação à empresa contratada. O mesmo Luiz Felipe Figueiredo, ele continuou também participando de processos de negociações referentes à SAF, o mesmo Luiz Felipe Figueiredo que ele queria que estivesse com ele, caso ele fosse eleito como presidente do Náutico. E agora tudo mudou. Por quê? Porque ele não está mais pró-gestão. Então, talvez ele não tenha acesso a tanta informação. Porque, obviamente, quando o Diógenes era presidente, as pessoas que estão em volta do presidente, elas teriam qualquer tipo de informação, talvez algo menor, mas teriam informações. E a coisa mais normal do mundo é que quando uma gestão muda, as informações elas acabam sendo direcionadas para outras pessoas que são próximas também. E, por consequência, um jornalista consegue apurar igual. Ele vai conseguir apurar de maneira igual. Não à toa, só para completar, João, não à toa, Atos, ele tinha muita informação da SAF desde julho do ano passado. Desde julho, no meio da gestão de Diógenes. No meio da gestão de Diógenes Braga. Não era Bruno Becker que estava passando informação para Atos. Não era Diógenes Braga que estava passando informação para Atos. Não era o clube que estava passando informação para Atos. Não interessa quem estava passando informação para Atos. O que interessa é que o trabalho dele de apuração era muito bem executado. Ele tinha acesso a informações que eram passadas aqui de maneira jornalística. E muitas vezes, algumas informações ele até segurava. Porque na nossa condição de mídia alternativa, a gente também pensa no clube em alguns momentos. Isso é normal. Isso é absolutamente normal.
Então, a falta de respeito que ele teve com os canais, e eu falo em especial o Timbucast, que faz um jornalismo sério de 6 anos de atuação, foi muito grande. E não vai ficar por isso. Fala aí, João. Não, só para citar mais uma coisa que mudou, é que quando ele deu uma entrevista na época da campanha, era um desserviço informação ser repassada, né? Então, agora, quando ele não tem informação, ele quer que realmente seja para todo mundo, para todos os conselheiros. Então, é mais uma contradição aí. Ô, Cláudio, deixa eu só atacar um ponto, porque eu vou ser muito rápido, vou deixar o restante para tu. O que me parece, falar diretamente para as fora, que é um cara que, quando a gente encontra lá na sede, costuma cumprimentar, costuma ser cordial. Assim, eu fiquei muito surpreso dele fazer um ataque tão baixo dessa forma. Me parece que ele está muito ansioso em relação a como conselheiro, ficar saber do que se trata essa SAF de informações mais aprofundadas. Agora, isso aí é um problema dele como conselheiro. Isso ele tem que resolver entre os pares dele, fazendo pressão no executivo, nos meios que o conselho tem como descobrir isso. Agora, o que não dá é ele ficar se medindo por informações que as mídias alternativas ou a imprensa repassa. O interessante desse caso é que nesses prints, tem um dos prints que ele indaga que essa suposta SAF, a empresa que veio à tona, a Flash Forward, não é uma empresa que tenha um cacife para poder comprar um clube como o Náutico. Por quê? Porque ele bota um print, aquele print quando você olha o CNPJ da empresa, e tem lá um capital social. Aí o capital social só tem parece que é 500 mil, ele pega e indaga, olha, uma empresa dessa não tem como comprar o Náutico com o valor de mercado desse. A gente sabe que aquela questão daquele valor que está ali é muito subjetivo. Isso aí é uma apuração dele. Ele pegou o nome da empresa, colocou no Google e conseguiu aquela informação. A mesma coisa que a gente fez, então não tem muito segredo. Quando saiu a matéria do GE, que é o nome da empresa, eu simplesmente peguei o nome da empresa, coloquei no Google e vi quem eram os sócios da empresa. Aí a gente chegou ao nome de Francésio e chegou ao nome do Tiago Ribeiro. Porque um dos comentários dele, Renato, ele fala em relação ao vídeo que a gente fez do Tiago Ribeiro, apresentando ao torcedor quem é Tiago Ribeiro. E ele diz assim, quem é esse cara? Não foi apresentado no conselho ainda. Cara... E por que tem que ser? Exato. Por que tem que ser apresentado no conselho? A gente está passando uma informação que a gente pegou no Google, que ele é um dos sócios. Alexandre Asfora cobrou que Fernandinho, Ederson, aquela galera do grupo que era do ano passado, como é? O pessoal que estava naquele... Ele cobrou no conselho que esse pessoal ali era de serviço, Renato. Nessa aí é de serviço. Ele cobrou isso? Ah, velho, de Deus, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, é isso. Então, veja, ele só fez um trabalho muito básico de colocar no Google e saber informações básicas. Foi o que a gente fez. Aí quer dizer que se eu dou uma informação básica, que eu só usei o Google para isso, eu estou tendo, supostamente, informação privilegiada. Agora, ele fazer isso, tudo bem. Ele soube fazer isso para poder falar sobre o capital social da empresa. Então, eu acho que ele está um pouco ansioso demais para poder participar do processo. Agora, isso é um problema dele entre os pares dele no conselho. Ele que vai fazer pressão no executivo, que use lá as ferramentas que o conselho tem para poder conseguir mais informações. A gente está fazendo o nosso trabalho de cobrir o clube. A gente faz aqui 3, 4 programas por semana e toda informação que a gente consegue, com muito sacrifício, a gente tenta passar para o torcedor. Porque se o clube, o executivo, não está passando informação para o conselho, vocês acham que vai estar passando para a imprensa? Não é interesse de ninguém estar munindo, nesse momento, o torcedor de informação, não. A gente consegue, a duras custas, informações com pessoas do mercado. Eu tenho conhecimento do mercado financeiro. Então, veja, a gente faz o trabalho da gente e Alexandre Asfora tenta pensar uma coisa ali, aí junta uma história que ele quer contar, aí coloca a gente como vendida. Assim, eu fiquei muito decepcionado quando eu li isso, porque eu tinha comigo que Alexandre Asfora era um cara sério. Ô, Atos, deixa eu dizer uma coisa.
Eu já vou terminar, Renato. Eu já vou terminar. Era só um complemento ao que você está falando. Desculpa, é só um complemento ao que você está falando. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui do que você está dizendo. No dia da Copa Atlântico, estávamos lá no CT do Retrô. Quem chegou lá? Becker, Tatiana, acho que Nazi também chegou lá. Na hora de ir embora, Cláudio, com seu faro jornalístico, obviamente, vindo que tem na veia, né? Corre no sangue. Ele chegou em Becker e disse: Becker, começou a fazer uns questionamentos. E aí, Becker, não sei o que ele disse. Não, posso dizer não. Posso dizer não. E foi saindo, entrou no carro e se mandou, velho. Se mandou. Porque a gente pergunta, é normal, a gente vai sempre questionar o dirigente, que, claro, nos dê acesso, não dê abertura para isso. A gente vai sempre questionar. Mas o dirigente já é acostumado a negar. Ele diz, não posso não, e vai embora. E sabe o que é que resta ao jornalista? Sabe o que é que resta a uma pessoa do clube que vai em busca? Procurar outra alternativa, e é isso que é feito. Isso é uma coisa básica, gente. É básico, cara. Porque, Renato, veja, quando a Esfora se colocou como candidato, a gente apresentou ele aqui no programa. A gente ligou para ele ao vivo, a gente botou ele ao vivo. O primeiro candidato a ser entrevistado foi ele, inclusive pessoas da outra chapa, que era a chapa de oposição, ficaram reclamando. Ah, como assim o outro candidato está falando com vocês e a gente ainda não falou ainda, ou não tem nada marcado para falar, e a gente não estava nem aí pro choro da outra chapa. A gente fez um negócio que foi muito criticado, a gente recebeu muita acusação com as fora, que foi não atrelar as fora à gestão Edno Diógenes, pô. Porque o clima Diógenes, o peso de Diógenes na chapa de Asfora ia ser muito grande. E muita gente veio dizer que a gente aliviou. Por que vocês não falaram? Deviam ter cobrado ele é continuidade, não sei o quê. E a gente falou, outro mandato. Quer ver outra que a gente tomou muito cuidado? Foi para abordar o assunto do fracasso que foi o Timbu Coroado. Meu irmão, é só assistir a entrevista que a gente faz com as fora. A gente abordou o assunto de uma maneira que ele teve total tranquilidade de conseguir colocar o ponto de vista dele. Cordialidade. Exato, que era um ponto. E isso também foi acusado. Porque muita gente falou assim: por que vocês não rebateram? Por que ele falou? Ele falou uma mentira ali. Por que vocês não. Porque eu não vou ficar. O cara tá falando a versão dele. Eu não vou ficar. Você é mentiroso no meio da entrevista. Eu cheguei a ver. Ficou falado e vida que segue. Eu cheguei a ver, Chapo, de gente que veio dizer que eu estava muito pró-fora na época da eleição. Eu disse, veja só, ele só está falando coisa que ao meu ouvido soa bem. Porque ele estava sendo um cara que ele estava muito focado em profissionalismo. Ele muito pró-SAF. Muito pró-SAF. Que na época a gestão de Becker lá, tinha até aquele. Ele tinha proposta nenhuma, né? Ele só falava, vamos virar SAF, vamos virar SAF, vamos virar SAF. Era a única coisa que ele falava. Teve alguém na gestão lá no dia do lançamento da chapa de Becker que falou contra a SAF. Foi o Valdir, né? O Valdir Mendonça. E aí, assim, era o contrário. Era a chapa de Becker era contra a SAF e as fora era pró-SAF. Exato. Agora inverteu. Assim, é uma loucura absoluta. E o TimbuCast, assim, eu me incomodo com esses disclaimers que a gente faz, assim, de uma defesa. Eu entendo que é necessário às vezes, porque senão fica a mentira vai prevalecendo. Eu vi Isaías morrer com isso. O Isaías partiu dessa para melhor e era dia após dia na sede, o povo falando, aquele cara ali, tu não sabe o que ele fez. Aí falava, o quê? Depois eu te conto. Aí o cara ia minando. Daqui a pouco todo mundo tá falando, aquele cara ali fez um negócio. Que negócio? Ninguém sabe. É a mesma coisa. O TimbuCast é pro-Becker. Quando? Me mostre um exemplo. Depois eu te conto. Então você vai minando. Chapo tava chamando Becker de bunda mole, pô. Que desse, pô. Que eu peço até desculpa, eu tava fora de si. Era pró-Diógenes também, naquela entrevista de 2021 que ele veio pra cá. Falou que a gente aliviou pra Diógenes. Então, assim... O TimbuCast tem 7 anos, pô. 7 anos. Falam. Vai entrar no 7º ano agora, né? 7 anos falam por si. A gente, sinceramente, não tem que ficar dando justificativo para ninguém, não. Como as fora tem que se justificar, pô. Ele que tem que explicar. Quem é que tá comendo cabecinha? Que parece que não foi ele, né? No print não era dele. Foi outro. Mas ele chama SAF de safadeza, né? Não, e quem são esses blogueiros que estão ganhando por fora da diretoria? O porquê usou o capital social? Porque, assim, desculpa, eu não acho que ele não saiba que aquele capital social não tenha nada a ver com o valor realmente que a empresa tem, né? Assim, João, eu realmente eu
espero que ele não ache isso. Tem dois argumentos desinteligentes dele. Primeiro, essa questão do capital social como um poder de investimento. Isso aí meu Deus do céu, qualquer pessoa que já passou pela alfabetização Qualquer sabe MEI, que qualquer MEI, você criou um MEI, enfim. ela sabe que isso... que não é isso que determina o poder de investimento da empresa. E o segundo, e aí já iniciando um pouco a minha defesa, é a questão do... Bicho, eu tenho certeza que quando a notícia saiu, as pessoas do clube não gostaram. Porque as fora no passado estavam no clube, sabe? Esse tipo de notícia, quando vaza, é ruim para o clube. Veja, não, acho que não atrapalhou, mas podia ter atrapalhado. Ah, Cláudio, mas tu soltou a notícia que podia ter atrapalhado. Galera, desculpa, mas eu trabalho com isso, então eu preciso soltar a notícia. Atos não é jornalista, não trabalha num site para isso. Então, muitas vezes ele sabe, ele nem me conta, para não prejudicar o clube. Então, ele tem o lado dele. O meu é o lado que eu trabalho num site que eu preciso da notícia. Então, a partir do momento que eu soube da notícia, eu soltei, porque, assim, sabia do risco, mas era uma notícia que me interessava e interessava. Tem também uma avaliação que a gente faz, né, Cláudio? De dizer o seguinte: olha, realmente agora está muito cedo, não precisa você chegar, tá nas primeiras conversas, já está soltando o nome de investidor, realmente não é necessário agora. Mas tem um momento que você assina uma não vinculante. Assim, dá para você deduzir que uma hora vai sair o nome do cara. Não dá para segurar para sempre, pô. Para sempre, exatamente. Então você faz uma ponderação. Pode não ter sido bom para o clube, assim, não atrapalhou, mas as pessoas, eu tenho certeza que Becker não gostou, que o Ip que está à frente não gostou, e outras pessoas que estão nessa conversa não gostaram. Mas até onde eu sei, até onde se sabe, não atrapalhou em nada. Então, assim, por quê? E aí eu pergunto para Alexandre Fora, por que uma pessoa do clube vazaria essa informação para mim? É óbvio, cara pálida, que não veio do clube. Não veio, porque se fosse ninguém. Inclusive, eu questionei Becker. Questionei outras pessoas do clube, ninguém me confirmou os nomes, não. Ninguém me confirmou os nomes. Eu fui pegando algumas informações, algumas Atos já tinha. Aí Atos, porra, essa daí é tal. E aí fui juntando e saiu a matéria. Gente, então, Atos, tem um caso clássico, Atos deu o afastamento de Carpina. Quem deu essa notícia? Foi Diógenes que deu para ele? Então Diógenes também comprava os blogs? Porque a gente dá notícia aqui há muito tempo. Desde a época de Márcio Goiano. A gente tá aqui a de Vinícius, quando o Vinícius já tinha assinado o contrato com o Bahia, que todo mundo ficou me chamando de mentiroso em 2021. Roberto Fernandes, Vinícius com pré-contrato, rapaz. Quando o Roberto Fernandes voltou pro Náutico, que jogou aquela final contra o Retrô, quem deu de primeira mão a contratação do Roberto Fernandes fui eu, porra. Eu ainda lembro, era domingo de meio-dia. A gente colocou ele de noite aqui ao vivo. E aí é o que isso? E obrigado com o Ari Barros, né? Talvez, então segundo o raciocínio das fora, Diógenes comprou, porque estava comprando blogueiro também. Pronto, é isso, né? E, Chapo, veja, o Timbucast existe desde 2019. Desde 2019 a gente sempre trouxe. Veja, não soltamos todas as informações do Náutico de primeira. Até porque tem jornalistas muito competentes na Globo, como João Grilo, como Camila, que soltam as matérias muitas vezes. Aí tem no grupo do conselho, o Nilton Moraes bota um link de uma matéria do GE e culpa o Timbucast. Não, porque o Timbucast soltou tudo. Meu irmão, primeiro, sabe quem deu a primeira notícia sobre o nome do consórcio Timbu? Foi João Grilo. E assim, ele não foi questionado em nenhum momento, ninguém questiona. Agora, quando é eu ou o Timbucast, é sempre, receber informação privilegiada. Não, meu amigo, a mesma apuração que João Grilo tem, eu tenho, Atos tem, Renato tem, todo mundo sai apurando informação. Então, assim, isso é jornalismo, como Renato falou no início. E assim, como o Atos falou também no início, eu fiquei decepcionado, porque acho que era quarta-feira, ele encontrou com a gente na sede, cumprimentou a gente, foi muito bem tratado aqui. Foi muito bem tratado, inclusive, depois do caso do Timbu Croado, que a gente colocou a versão dele, criticamos, mas não passamos do ponto, não desrespeitamos. Para agora ele está dizendo aí, disse primeiro no print, né, que a gestão, a frase dele, né, os blogueiros comprados por essa diretoria estão noticiando detalhes que nem a mesa diretora do conselho tem conhecimento. Isso é cláusula de confidencialidade. E aí eu perguntei no Instagram aí, essa postagem está lá do Timbucast, o vídeo sobre a SAF. Tá picotando o teu microfone. Repete essa parte, tenta ajeitar aí, repete. Picotou para você. Voltou aí? Picotou. Acho que foi as fora. Picotou. Voltou? Voltou. Voltou ou tá picotando? Não, voltou. Não, a frase dele foi: os blogueiros comprados por essa diretoria estão noticiando detalhes que nem a mesa diretora do conselho tem conhecimento. Isso é cláusula de confidencialidade, ele questionou lá no grupo. E aí, eu com esse print, eu perguntei pra ele numa postagem do Timbucast, que ele foi comentar. Voltou a picotar aqui. Peraí, deixa eu trocar o... Tem que falar mais devagar, Cláudio, ele tá falando muito rápido. Dá uma acelerada do nada. E não é só ele, não. Pode ser todos esses caras têm uns capanguinhos da internet, né? Aí eles ficam no mesmo discurso, assim. Tanto que é a mesma política.
Cláudio perguntou as fora e as fora foge da resposta, pô. Cláudio perguntou ele lá, ele praticamente não respondeu nada, ficou fugindo, do mesmo jeito que os capanguinha também foge da resposta. O bom é o trabalhando na sede. A sede é privada, né? O sócio não pode estar na sede, não. E as É fora, foda, velho. se fosse presidente do Náutico, a gente estaria na mesma situação agora. Estaria as fora negociando a SAF, a gente conseguindo informação e as fora tirando os cabos. Se brincar nem ia estar fazendo. Falando muito. Ia estar Dr. Valdir falando que a gente descobriu, que a gente não sei o quê. Velho, Voltou agora? Voltou. O Timbucast trabalhando na sede. Tá me O ouvindo? Timbucast estava cobrindo o feirão de sócios. Tamo, Cláudio. Como já cobriu o amistoso do clube, como cobria Timbuzone. Tava cobrindo, pô. É pra fazer o quê? Ainda mais agora, que não tem nada pra fazer. Tem que pedir para ele. Já, a gente tava sentado em há 20 Americana e dias. acho que... Na boa, gente, sem querer ficar Veja, jogando confete pro Timbucast, Ele tá? tava lá, Só- por que ele não deixa eu- reclamou lá? Falou assim, vocês não deviam estar aqui, não. É só um ponto que Chapo Não, falou, assim Cláudio, que é o seguinte, cumprimenta. sem querer ficar jogando confete pra gente, mas a gente tem que jogar inevitavelmente. Mas o Náutico tá desde o dia 24 de agosto sem jogar futebol. 24 de setembro, outubro, novembro, já são 3 meses e meio nessa condição. 3 meses e meio. E a gente não arredou o pé de ter conteúdo, ter entrevista, acompanhar as situações, conectar o torcedor, deixar o torcedor próximo. Isso é um papel que a gente faz e não é a primeira vez. A gente fez em 23 também. 3 lives por semana. Para o pessoal realmente achar que esses blogueiros comprados. Ah, velho. Porra, bicho. Ô, Renato, peraí, só há 20 dias. É isso que eu ia dizer. Há 20 Deixa dias. a Cláudia falar. Há 20 dias a gente foi acusado de manipular vídeos para prejudicar e criticar uma contratação do Náutico, no caso do Douglas Borges. Disseminar ódio. De alguém da gestão que O vice-presidente de futebol. O Foi. vice-presidente de futebol criticou a gente A publicamente. gestão que a gente é comprado criticou a gente. Então a gente é comprado por quem? Eu não tô entendendo, não. 7 anos já, pô. Esse aí de papinho comprado ainda. A gente era pra isso estar rico, porra. A gente é comprado demais. Diziam a mesma coisa da época de Diógenes. O segundo mandato de Diógenes, que eu vi de gente dizendo que a gente tinha começado a aliviar. Não, vocês estão aliviando mais nesse segundo E a mandato. gente explicando, velho, porque a gente não aguenta mais. 5 Não, anos e criticando outra, Diógenes. Tô cansado. Olha o cenário. É porque essa turma é tão limitada a Ele vai sair, velho. Exatamente. A turma não consegue, Chapo, analisar o contexto. O Náutico caiu para a Série C. O Náutico formou um time em 2023 com 400 mil de folha. Meu amigo, ali era o momento da gente quase que dar a mão e dizer assim, vamos ver se esse clube sai da Série C. Não saiu. Mas não tinha nem para onde bater mais. O cacete que tinha tomado no final de 2022, no rebaixamento, já tinha sido... Assim, já tinha passado de todo o limite. A gente passa do limite aqui também, viu? A gente passa. Aí o cara diz, não, vocês estão aliviando agora no segundo mandato de Diógenes. Porra, a gente passou 6 anos criticando Diógenes, agora tu tem a pachorra de dizer que no 7º ano de Diógenes a gente está aliviando. Inclusive, digo mais, eu lembro de casos claros no Twitter, por exemplo, de gente falando isso. O Timbucast agora tá passando pano, não sei o quê. E eu falando, velho, o que você tem, na verdade, é remorso. Porque você ficou 5 anos calado e agora você está querendo compensar tudo em 6 meses. E não vai compensar, pô. Desculpa, a gente já falou, já criticou, já fez tudo. Agora é só conduzir esse barco até o final. De hoje vai sair e a gente começa uma nova gestão. Cansa também, né, Chapo? Você... eu acho que o que falar de Diógenes mais. Obviamente, aqui eu sou o mais novo. Eu vim entender o quão chato é, por exemplo, você vir aqui para fazer uma live, para falar mal de uma contratação, para falar pós-derrota, o quão cansativo é depois que realmente eu comecei a fazer... CVTZero cansa. Começar a fazer live, porque cansa, você perde o que falar. Eu não fiz a live depois do jogo do Londrina e eu tava pensando, meu irmão, o que é que eu ia falar? Porque tudo que eu tinha que falar, tudo que tinha que criticar, você já falou. Você fica remoendo isso, é muito ruim, pô. É chato. É desgastante pra gente. Justamente, pô. Essa questão de asfora, talvez ele esteja acostumado aí com blogueiros, né, que façam esse tipo de coisa, são comprados e tudo. Talvez ele esteja acostumado a isso, porque eu não sou assim, ninguém do Timbucast e não vai ser. A gente tá aqui desde 2019, asfora. Você começou a aparecer, sei lá, 2020, 2021, um conselheiro ali do Baixo Clero, foi diretor que fracassou no Timbu Coroado, primeira vez que o Timbu Coroado não saiu em décadas.
Então, assim, você você chegou, a gente já estava aqui. E agora queria atacar a gente. Assim, foi uma grande decepção para mim. Aqui, eu sei que para muita gente é chato esse assunto, mas eu acho que a gente precisa se defender, principalmente eu, que soltei a matéria, mas foi uma crítica ao Timbucast em si e a vários outros também. Inclusive, eu espero que ele prove. Inclusive, é importante citar o que é que a gente vai fazer agora. E eu espero que ele prove. Porque, veja, ele acusou. Ele tem um print dele falando de blogueiros comprados. Eu pergunto qual é o blogueiro, ele fala que é o meu blog. No caso, pode ser o Timbucast, pode ser o NE45, enfim, me atinge diretamente. Eu espero que ele prove. Porque a única prova que a gente tem é só... Tá trabalhando lá, deve ser o Timbucast, né? E assim, veja, a gente foi fazer uma live lá, da mesma forma que a Voz do Timbu fez uma live, da mesma forma que outras pessoas estavam fazendo lá. Ele não tem como provar nada, mas eu queria que ele provasse. Porque veja, ele é um conselheiro do clube. Tá no estatuto que ele tem que ter responsabilidade sobre as coisas que ele posta, que ele fala. E ele não teve responsabilidade nenhuma. Depois ele estava na festa do filho dele, não sei o quê. E tem outro ponto aqui, que aí eu vou colocar o vídeo, porque muita coisa mudou, né? É o ponto que João falou aí sobre a postura dele mudou. Tem a parte da defesa, acho que a gente já fez a nossa defesa aqui, de tudo que eu espero que ele prove, tudo que ele falou. E se ele não está acostumado com um bom jornalista, ele está acostumado com um blogueiro que recebe alguma coisa, aqui no Timbucast ele não vai encontrar nada. E por mais que ele sempre tenha elogiado a gente, viu? Aqui, publicamente, elogiou, disse que é o Timbucast um papel importante, para nos grupinhos estar ele e outras pessoas falando mal e acusando, fazendo acusações graves e ilações, que eu espero que ele prove. Mas quem mudou, e aí ele diz no print, né, que o Timbucast perdeu a identidade, quem perdeu a identidade foi ele, porque há 2 anos, menos de 2 anos, ele estava falando muito bem de WIP, inclusive no programa. Com o autor aí dessa SAF que foi apresentada aí, o Luiz Felipe, que a gente conhece por livro. Perfeitamente. O trabalho de WIP e de Luiz Felipe está sendo muito bem feito. Essa história de SAF não começou de ontem para hoje, muito menos na véspera da eleição. Ela tem mais de ano, foi contratado especialistas, os melhores do Brasil, que estão trabalhando com vários outros clubes de futebol. Um escritório de advocacia reconhecidamente com um trabalho relevante na sociedade, comprovado. Então, Luiz Felipe teve muita habilidade na condução disso e ele, querendo continuar, ele continua conosco sim. Isso foi um vídeo aí do próprio Instagram dele, veja. Como muda. A auditoria, que é a Pluri, continua no clube, Luiz Felipe continua no clube, o escritório de advocacia continua no clube, nada mudou, só mudou o presidente. Quem mudou foi as pessoas ou foi você, Asfora? Porque você, antes chamava de SAF, que era um negócio importante, agora chama de safadeza. Então você está acusando o Luiz Felipe, a Pluri e o escritório de advocacia de safadeza? Aí acho que você tem muita coisa para explicar aí, porque tudo era lindo, tudo era bonito, você era pró-SAF. Aí agora que a oposição é uma oposição que só faz criticar, que não faz propor, e as coisas vão chegar no momento certo. Não entendo porque a sua ansiedade, se há 2 anos você não tinha essa ansiedade toda, quando você estava na gestão. Não tinha ansiedade, não cobrava, não gritava no conselho, não gritava como diretor, estava tudo lindo e maravilhoso. É agora que saber todas as informações, ninguém sabe todas as informações até agora. A gente não sabe todas. Se eu soubesse os valores, eu já tinha soltado matéria, mas eu não sei. Se ele não sabe, Cláudio, o problema é dele, pô, ele tem nada a ver com isso, pô. Exatamente. Se ele é um conselheiro ruim, o problema é dele. Ele devia estar gostando, né? Que ele está recebendo informação, pô. Ele não consegue fazer sozinho, a gente está ajudando ele, pô. Tem que agradecer. Já que ninguém disse, a gente disse. Entre com requerimento, obriga o executivo a passar mais informação. Eu não tenho nada a ver com isso, pô. Isso aí é vocês, pô. Vocês, na minha visão, vocês são cartolas. Vocês são agentes políticos do Náutico. Agora, fica um brigando com o outro porque não tem informação e vem me colocar no meio. Não tenho nada a ver com isso aí, pô. Se virem vocês aí. E esse negócio de safadeza é muito cringe, né? Pelo amor de Deus, pô. É foda mesmo. Não, só isso irmão, não, né? É muito cringe, porra. A estética da crise é problemática. A estética porra. Ele fala que pensar, pô, estão armando uma arapuca e quem será prejudicado no final será a torcida e a instituição. Meu irmão, são as mesmas pessoas que conduziram a SAF dos últimos anos, pô. O que é que mudou? Tirando os investidores. Eu não entendo até agora o que é que mudou para ele estar dizendo que... Então quer dizer que Diógenes... Então, o início de todo o problema é Diógenes. Porque se Diógenes contratou uma empresa que não presta e o escritório de advocacia que não presta, foi o presidente de Alexandre das Fora que cometeu o erro. E aí ele precisa explicar. E eu tenho uma coisa para falar para as fora agora. Pronto, as fora. Nesse momento, a gente está em pé de igualdade na questão de informação. Porque depois que a gente falou do Fernando Sérgio,
depois que a gente falou no Thiago Ribeiro, eu agora também não sei de mais nada. E tô ansioso, mas eu sei controlar minha ansiedade. Para poder descobrir mais coisas. Por exemplo, se você me perguntar agora, tu aprovaria essa SAF? Eu nem sei o que é que tem nessa SAF, pô. Agora que eu descobri o nome de um dos caras, aí descobri o sócio dele, aí chegou até informação de bastidor, não foi, Cláudio, que disse assim, olha, isso aí é só uma das empresas que está dentro do consórcio, aí pronto. Então, o que a gente achava que sabia, não sabe nem de forma completa ainda. A gente falou quinta, pô. Quem pedisse a opinião da gente é boa ou é ruim? A gente não tem como opinar agora se é boa ou se é ruim. Eu agora tô de pé de igualdade com vocês, Fora. Não tô sabendo de nada. Estou ansioso, mas sei controlar minha ansiedade para poder saber mais informações. Veja só. A galera tá dizendo que não tem nada a ver com a gente, mas veja, tem a ver com a gente, por isso que a gente tá se defendendo. Então. Se não tem a ver com a gente, tem a ver com quem, porra? Tá falando que Cláudio postou uma matéria que é comprado, falando do Timbucast, tem a ver com quem, se não for com o Timbucast? Isso, a gente não vai ficar nesse movimento de resposta apenas aqui não, tá, gente? A gente está protocolando no Conselho Deliberativo um pedido de esclarecimento ao conselheiro Alexandre Asfora por essas falas. Ele, na posição que ele ocupa de conselheiro do Náutico, ele precisa ter responsabilidade nessas acusações. Ainda mais quando ele fala de mídias do clube. Então, há essa solicitação que tem assinaturas minha, de Chapo, de João Mateus, do pessoal do Náutico Mil Grau também. Acredito que tem de outras pessoas também, né, Cláudio? De Atos também, de Chapo, todo mundo. Porque ele precisa explicar. Ele precisa explicar qual o teor dessas afirmações dele. Porque dessa maneira que tá, a gente não pode querer que qualquer pessoa chegue para querer jogar um trabalho absolutamente responsável que a gente tem em 6 anos aqui no Timbucast como se fosse nada, velho. Não pode. Não pode. Se ele é conselheiro, ele tem que ter a responsabilidade. E, inclusive, é muito importante que ele tenha essa responsabilidade, até porque ele vai ser o primeiro filtro na condição de conselheiro para analisar a proposta da SAF. Então, se ele quer carregar consigo essa responsabilidade, ele precisa ter uma conduta responsável. E a gente já viu que antes de ver qualquer coisa, ele já trata a SAF como safadeza, né? Ele não sabe de nada e já definiu que é safadeza. Você vê como é bem feita a avaliação dos conselheiros. Não vou generalizar. O nível da busca por ser honesto nas informações que a gente passa, por buscar a verdade, é tão grande que quando vazou os prints, tinha um dos prints que era apócrifo. Não conseguia identificar de quem era. Veio junto de outros prints que claramente estavam identificados como ele, e ele não nega. Mas um desses, que até é um trecho muito grave, inclusive, que fala de, não, eles estão tentando aí ganhar uma cabecinha e quem vai ganhar não é a gente. Esse trecho, ele nega que foi ele. A gente aceitou. A gente ficou sabendo, chegou para a gente informação, olha, ele está negando que esse trecho é ele. A gente de imediato aceitou, até porque o restante que ele assume e tá atribuído para ele, está comprovado. Já é grave o suficiente. Já é grave o suficiente. Porque a gente deixou de fora esse trecho. Ótimo. E, assim, é porque tem uma parte no conselho que na norma de conduta que fala que o conselheiro não é para tratar as questões de forma interna, não denegrir o próprio conselheiro, conselheiros e o clube e seus dirigentes de maneira pública. E assim, ele acusa o Timbucast, mas ele acusa o clube de comprar jornalista também, pô. Não é só o Timbucast, assim, imputar o clube o ato de uma comprar coisa também. muito grave, porque tem um comprado e tem quem compra. Quem compra é quem? É o clube. Então, assim, mais um agravante aí na mensagem que, assim, é muito bizarro. E, João, a gente está fazendo nossa parte. A gente está aqui rebatendo tudo que foi falado, Cláudio. A gente vai entrar com esse requerimento do Conselho, que é o que cabe a gente. Mas pode ser que não dê nada, mas a gente está fazendo nosso registro. Para poder não passar em branco. E eu entendo que o executivo do Náutico deveria fazer alguma coisa também. Sim. Porque amanhã escala isso, viu? Já vai passando, porque, como o João disse, o executivo foi acusado também. Sabe a bronca? Veja, os prints foram vazados no início da tarde, eu acho.
Meu irmão, a gente não comentou nada o dia todo. Ninguém. Eu comentei no Twitter, Chapo não comentou, Atos, Renato, ninguém, João, ninguém, nada. Acho que João até retweetou, falando assim, acusações graves. Pronto, apenas isso. Bicho, do nada, as fora, não sei porquê, não sei se ficou com medo, foi na postagem do Timbucast comentar. E aí começou as acusações diretas. E assim, então, não sei se ele estava já tentando se proteger de alguma coisa, mas foi ele que foi provocar o Timbucast diretamente no comentário. Então aqui a gente só está dando uma resposta a ele. Eu acredito que ao ser flagrado, ele foi falando, não, veja bem, eu não tenho problema ele falar, ele foi fazer um mise-en-scène ali. Dá para notar que foi isso aí, que ele foi fazer um mise-en-scène, mas tem uma informação boa, uma sugestão boa do Júnior Villanova. Ele está sob suspeição, né? Não deveria nem votar. Um cara que não viu, ele mesmo fala, eu não conheço nada da SAF, não fui apresentado, não li, não chegou nada para mim. E ele já chama a SAF de safadeza. É bronca. Assim, esse cara já está enviesado, né? Capacitado para avaliar a SAF, ele não está. Então, o ideal. A pessoa tem que ter o mínimo de isenção, né, Chapo? Ele podia estar falando assim, velho, ele podia falar, eu não sei nem o que dizer dessa SAF, porque não chegou nada para mim. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim, mas ele já disse que é ruim. É uma safadeza, que não sei o que lá. Então, assim, ele já está sob suspeição, né? O ideal era ele não participar desse debate. Agora, assim, como o Cláudio falou, é muito decepcionante, porque não é só ele, não. É um comportamento de muita gente que, pessoalmente, trata cordial, que dá tapinha nas costas, que quando vem aqui a gente trata bem, a gente dá a oportunidade do cara esclarecer tudo, não fica rebatendo, pondo o cara contra a parede. Pelo contrário, deixa o cara bem confortável aqui. E pelas costas acusa assim, de coisa que pra gente é muito pesado. Assim, eu me incomodo muito com isso. Assim. Eu me incomodo de longa. Eu já tive discussões em Twitter e tal, assim, de me irritar profundamente com acusações desse tipo, assim, de ser comprado, de não sei o quê. Um recente é o tal do vocês apoiaram Becker. Eu apoiei Becker por quê? Para ganhar o quê? Eu ganhei alguma coisa? Me irrita muito esse papo frequente. Chapo, a gente é vanguarda. A gente é vanguarda, Chapo, em fazer eleição de forma isenta, pô. Isso não existia no Náutico. Veja só, nada eu contra. Eu digo mais. Quem acompanha dos outros times, do Sport e do Santa, vê que não existe nada parecido com isso. O povo levanta a bandeira e foda-se. Todo mundo levanta a bandeira. Todo mundo se posiciona. Pode ser página grande, página pequena, pode ser o que for. De novo, nada contra, nada contra. Mas o Timbucast, ele foi vanguarda em surgir com cobertura isenta. E eu digo mais, isso é comercialmente interessante pra gente. A gente tem essa vida longa muito por causa disso, pô. Porque se a gente tivesse o Náutico dá errado, Chapo. O Náutico sempre vai dar errado. O Náutico sempre vai... Aqui eu vou me associar à gestão. Se o Náutico sempre vai dar errado. E se o papel da gente aqui, quando o Náutico perde um jogo, como perdeu do River, como perdeu do Floresta, a gente vai meter o pau. Que relação é essa? Não tem como. Tu quer peso maior. É incompatível a gente ter alguma relação com alguma gestão, porque a nossa natureza aqui é meter pau, porra. Viu o que aconteceu? O Náutico contratou Douglas Borges. A gente fez a porra de um programa para falar de Douglas Borges e o vice-presidente de futebol do Náutico meteu o pau na gente, porra. A nossa natureza é incompatível com qualquer gestão. Não é só a de Becker, a de Diógenes, a de Edno, a de Glauber, a de Paulo. É interessante pra gente se aliar, pô. Se amanhã... Se aliar com qualquer coisa. Se amanhã Glauber for presidente do Náutico, quem tá lascado aqui no Timbucast, pô. Porque é incompatível, a gente vai meter o pau nele, não adianta.